Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez me coloco aqui para trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, que nos dá mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender de ti. Fala conosco, Senhor amado, e nos ensina para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Lucas, capítulo de número 5. O tema da mensagem é Mestre ou Senhor? Lucas, capítulo de número 5, vai dizer a respeito da pesca maravilhosa. E eu queria ressaltar com os irmãos dois versículos, o versículo de número 4, versículo de número 5 e versículo de número 8. Versículo de número 5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Jesus vai entrando na vida de Pedro com alguns atos. E esses atos fizeram Pedro reconhecer Jesus como mestre e depois como Senhor. Se lermos alguns versículos, por exemplo, João capítulo de número 1, a partir do versículo 41, vamos identificar que dois discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. E um deles é André, irmão de Pedro. Conhecendo a Jesus, André faz um convite a Pedro para que ele venha conhecer a Jesus. E quando ele vem para conhecer Jesus, Jesus já chama a atenção de Pedro. Veja só o que Jesus diz. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Pedro nem se identificou e Jesus já falou o nome dele, falou o nome do Pai. Quer dizer, Jesus já vai trabalhando na vida de Pedro. Depois, cada um segue o seu rumo. Jesus vai ensinar, Pedro vai pescar. Um sábado eles se encontram na sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, existia um homem endemoniado. E esse homem começa a exaltar a Jesus. E Jesus o repreende e expulsa aquele demônio. E aquelas pessoas, dizem a Bíblia que eles se atemorizaram e disseram, quem é esse que até os espíritos imundos lhe obedecem? É o segundo ato. Saindo dali, Pedro chama Jesus para ir na casa dele. E quando Jesus chega na casa dele, a sogra de Pedro está enferma. Jesus se compadece dela, ora por ela, e logo a enfermidade a deixa e ela passa a servir. No fim do dia, eu quero crer, começando outro dia, Pedro sai para pescar, Jesus sai para orar. Pedro não pesca nada e passa os procedimentos normais, que é lavar a rede. Jesus vem da oração, sobe no barco de Pedro, começa a ensinar o povo e quando termina, Jesus diz a Pedro, Lucas capítulo 5, versículo de número 4. E acabando de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E aí é onde o tema que nós lemos. Vendo isso, e respondendo Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então aí nós começamos. Pedro era exímio profissional na pesca. E aquela noite eles não haviam pescado absolutamente nada. E vem Jesus, aquele que já tinha trabalhado em alguns atos na vida de Pedro, e fala para ele lançar a rede. E Pedro lança a rede. E quando lança a rede, acontece um milagre. Vem muito peixe, que Pedro precisa chamar ajuda para pegar aqueles peixes. E quando acontece esse milagre, ou melhor, antes de acontecer o milagre, nós temos que prestar bem atenção, porque Pedro chama Jesus de mestre. Mestre.
Mestre significa pessoa dotada de sabedoria, saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Após o milagre, aí Pedro muda o termo de tratar Jesus. Pedro diz a Jesus, depois do milagre, Pedro chama Jesus de mestre. O que significa a palavra mestre? A palavra mestre significa aquele que possui algo, dono proprietário. Irmãos, Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que ele é dono de tudo e tudo está na mão de Jesus. Como nós temos reconhecido Jesus? Como mestre ou como Senhor? Que nós possamos reconhecer Jesus como mestre, aprendendo com ele com louvores, com palavra, com leitura, com essas lives, aprendendo cada dia mais e mais. E principalmente que podemos reconhecer ele como Senhor, dono de tudo, da minha, da sua vida, do ar que respiramos, do alimento, da roupa, de tudo, irmãos. Tudo está na mão dele. E para concluir, eu queria ler com vocês Salmo, capítulo 24, verso de número 1, onde o salmista reconhece a Jesus, e que isso possa ser o nosso dia, todos os dias nós possamos lembrar desse versículo de Salmos 24, verso de número 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus os abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.